Vamos falar agora sobre a estrutura do saltério a partir de Werner Schmidt, sua obra Introdução ao Antigo Testamento. Então, desde tempos remotos, cantava-se em Israel nas mais diversas situações, eventualmente com acompanhamento instrumental. E enquanto que nos livros históricos Davi é considerado cantor, segundo Samuel capítulo 1 e capítulo 22, e Salomão, autor de Provérbios e Cânticos, primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 12, a metade do saltério é atribuída a Davi e 2 salmos, 72 e 127, a Salomão. Deixa eu ver aqui. Vou até ler um trechinho aqui que tem a ver com algo que o Robson tinha perguntado na semana passada. Certamente ainda continua aberto a várias interpretações o título Le David, de ou para Davi. Este título sem dúvida indica a origem do salmo somente quando vem acompanhado de indicações mais precisas sobre a situação em questão, Salmo 18, 51 e outras. Todavia, as observações históricas introdutórias foram acrescentadas posteriormente e são, portanto, de pouco valor histórico. Elas revelam menos sobre a origem do salmo do que sobre a compreensão do mesmo no tempo em que foi compilado o saltério. Javé é meu pastor, Salmo 23, é um salmo de confiança que dificilmente provém da época davídica. Nem o Salmo 90 é uma oração de Moisés. Isso é claro, palavra do Werner Schmidt, não minha, amigo, beleza? As historizações secundárias que ainda aumentam na Bíblia grega se devem a uma intenção interpretativa que busca situar os salmos numa situação apropriada na história de Israel. Compare Salmo 51, verso 6 com 2 Samuel, capítulo 12, versos 13. Então ele está querendo dizer que tem coisa que assim, alguém pode ter composto posteriormente em alusão à realidade daquela pessoa. É como se de repente eu fosse escrever uma música dedicada ao Marco. Aí é Marco, né? Não é Marcos não, né? Marco. Então, aí eu vou e escrevo, né? Era uma vez um amigo, parará, 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 parará. Aí o que acontece? Eu vou e coloco no refrão o nome dele. Eu escrevi sobre ele. Alguém pode pensar, isso aí é do Marcos. Não, é para Marcos, é sobre Marcos, mas não de Marcos. Então ele está dizendo que para você ter um pouco mais de certeza, você precisa pelo menos analisar o contexto do próprio salmo, porque de repente alguém pode estar falando, ele vem de bicicleta para o seminário, entende? Ele vem de bermuda, ele cochila na aula, entende? Ele come pouca bananada por causa do açúcar. Então o que acontece? Assim, eu posso estar fazendo uma música sobre ele, daqui a 10 anos e não ser necessariamente algo dele. Deu para entender a situação? Então, é mais ou menos isso que o Werner Schmidt está dizendo, não eu, certo? Então, uma série de salmos são atribuídos à guilda de cantores levíticos que atuavam junto ao templo pós-exílico. Dificilmente devemos ver nestes cantores do templo os autores, mas antes os transmissores dos salmos, da mesma maneira como os ditos proféticos foram complementados mais tarde. De certo também, as canções mais antigas foram retocadas em tempos mais recentes. É aquele caso, por exemplo, o Fernando tem anotações sobre aulas que eu dei no ano passado e retrasado. Eu não tenho. Deu para entender? Ou seja, tempo e temperatura em tempo real. Percebe a situação? Então o que acontece? Eu sei lá o que eu falei semana passada, mas agora o Fernando sabe, está anotado aí. Se o Fernando um dia quiser escrever um trabalho, ele escreve, ele tem um texto. Deu para entender? Aí olha como é que são as coisas. Digamos, é um conteúdo meu, mas elaborado por ele. Deu para entender como é que é a situação?
Então, olha como é que é a situação. O profeta pregou, alguém registrou, alguém coletou, editou e distribuiu. Entende a situação? Então, por exemplo, e antes não era igual hoje. Ontem, 11 horas da noite, eu recebo a ligação de um diácono, ele é presidente dos diáconos batistas de Minas Gerais. Aí ele soube do meu livro, olha aí. Aí ele soube do meu livro. Aí ele queria saber como é que era e tudo tal. Eu falei, eu tenho ele digital na Hotmart, é só o senhor comprar aí, é baratinho, porque não tem custo nenhum, fica à vontade. Ele, mas a gente queria fazer uma distribuição por aqui. Aí eu falei, olha, sobre direitos eu não sei falar direito, porque o que acontece? Eu sou o cara que quer ganhar dinheiro, mas não entende de dinheiro, entende? Então assim, eu sei escrever, agora ganhar dinheiro com o que eu escrevo eu não sei, entendeu? Aí ele riu, né? Aí eu falei, porque o que acontece? Eu fiz uma distribuição independente por uma gráfica editora. Para vocês divulgarem aí, numa outra gráfica, numa outra editora, tem algum procedimento legal que eu desconheço, porque o meu livro já está registrado, tem ISBN, entende? Então, para vocês publicarem, tem que ter algum tipo de processo que eu não sei qual é. Aí a gente pode conversar depois e tudo, tal, aquela coisa todinha. Aí olha como é que as coisas são. Por que não é simples? Porque, digamos, ele quer fazer com o meu consentimento, mas qualquer pessoa poderia fazer sem meu consentimento. Outra capa. Entende como é que é o negócio? O registro faz essa diferença, entende? O registro faz essa diferença, porque dependendo da negociação que a gente fizer, né, aí tem uma questão de royalty, ou seja, eu não gasto dinheiro imprimindo, eu não gasto dinheiro mandando para Minas, mas eu ganho em cima de cada livro vendido. Levando para o contexto bíblico. Com propriedade intelectual, entendeu? Levando para o contexto bíblico, de Deus, se baseia a mesma coisa aqui. Os profetas escreveram. Isso. Escreveram tudinho, aquilo ali, e depois juntaram tudo, de Gênesis e Apocalipse, para poder formar. Exatamente, com uma diferença que, por exemplo, eles não viviam num tempo como o nosso. Que assim, no nosso é o seguinte, digamos, se o Fernando publica o texto de tudo que ele estudou comigo, com a minha foto e o meu nome, alguém vai dizer o quê? Isso é falso, tá dando para entender? Por quê? Porque hoje em dia, ele tem que ser o autor e entrevistador, entende? Que está coletando a informação, ele é o organizador, mas não necessariamente assim, como é que eu posso dizer? O dono do conteúdo, ele adquiriu o conteúdo, anotou, então é uma coisa a quatro mãos. Deu para entender? Mas o cara pode usar também um nome fictício, ocultar o Sim. original. Sim, é como por exemplo, daí onde tem os livros pseudepígrafos. Lembra? A gente falou sobre isso. Então, o que acontece? É quando o indivíduo, ele diz que o livro é de Enoque, quando o livro não é de Enoque. Está dando para entender? Agora, por exemplo, no contexto bíblico, quando o cara pegava aquele conteúdo, ele dizia que era do fulano, porque era do fulano. Ele só era aquele cara que está editando, ajeitando, de repente, como uma época diferente da outra. Vamos lá, como é que eu explico Rádio Vitrola para o meu filho daqui a 10 anos? Está dando para entender? Como é que eu vou explicar Orkut para o meu filho daqui a 10 anos? Não tem como eu explicar isso. Então, o autor, o redator final, ele faz algo tipo meio que explicativo para a sua audiência ali naquele momento. Porque quando o profeta fala, quando o compositor compõe o louvor, é um período diferente. Então, a pessoa que está fazendo a redação final, ela está fazendo um ajuste. Não estou dizendo que isso lá aconteceu, só estou dizendo que, pegando o raciocínio do Werner Schmidt, deu para entender mais ou menos? Então, aí nisso, nós temos aqui essa questão, né, de que, da mesma maneira como os ditos proféticos foram complementados mais tarde, de certo também as canções mais antigas
foram retocadas em tempos mais recentes. Os salmos podem ser enquadrados de acordo com os títulos ou com palavras-chave, salmos de entronização, de aleluia, em coleções menores ou maiores. Várias duplicações demonstram que estas coleções originalmente existiam, independentemente umas das outras, e só mais tarde as agregaram. Por exemplo, você vai ver que o Salmo 14 é igual ao 53. Tem algumas diferenças, mas é bem poucas, né? Você vai ver o Salmo 40, do versículo 14 em diante, e o Salmo 70. Por 4 vezes encontramos a doxologia, bendito seja Javé, no final de uma coleção. No final do Salmo 41, 72, 89, 106. Esta doxologia permite entender o saltério, pelo menos a posteriori, como uma composição constituída por 5 livros em analogia ao Pentateuco. Ou seja, ao final desses livros, bendito seja Javé. Então eles percebem ali uma assinatura do tipo, terminou esse bloco. Entende? O Salmo 150 pode ser considerado então o hino de louvor final. Em contrapartida, a bem-aventurança do Salmo 1 e o Salmo Régio, Salmo 2, decerto interpretado de forma escatológica, foram colocados antes do primeiro livro, que contém o extenso e relativamente antigo saltério de Davi, do capítulo de número 3 ao 41. O segundo livro e uma parte do terceiro contém o assim chamado saltério eloísta, do 42 ao 89. Este saltério reúne diversas coleções menores e utiliza a designação Elohim, Deus, em substituição do nome Javé. Será que aqui o terceiro mandamento é entendido no seu sentido rigoroso? Ou será que se quer ressaltar, como em outra literatura mais recente, como Crônicas e Jó, a diferença entre Deus e o ser humano? É a pergunta que faz. Pegando aqui um esboço do livro, nós temos, primeiro livro, Salmo 1 ao 41, com doxologia final, 41, Salmo 41, verso 14. Então esse é o primeiro livro, certo? Que vai até o 41, verso 14. E aí nós temos o Salmo 1, introdução de todo saltério, bem-aventurado será aquele que lê o escrito, ou seja, no caso aqui está o saltério. Salmo 2, Salmo Régio, decerto considerado antigamente como o Salmo 1, conferir Atos 13, 33, interpretado de forma escatológica. Salmo 3 ao 41, o primeiro saltério de Davi. Do Salmo 3 ao 41, de Davi. Segundo livro, vai do Salmo 42 ao 72, com doxologia final no Salmo 72, verso 18 em diante. Tem também deixa eu ver aqui, o terceiro livro, que vai do Salmo 73 ao Salmo 89, com doxologia final no Salmo 89, verso 53. Voltando aqui à questão do segundo livro, né, que é o Salmo 42, 72, a gente tem parte, né, do 42 e 72 é o segundo livro do Salmo. O primeiro livro é do 1 ao 41. O segundo livro é do 42 ao 72. Entende? Sendo que do Salmo 42 até o 83 nós temos o saltério eloísta, aquele que usa o termo Elohim, Deus, constituído de 3 coleções parciais. Do Salmo 42 ao 49, o Salmo dos Coreitas. Percebem-se pelas observações complementares os seguintes subgrupos: 42 a 45, 46, 47 a 49. Adendo o Salmo 50 de Asaf.
Depois nós temos do Salmo 51 ao 72, o Saltério de Davi. Para ser mais preciso, trata-se do Salmo 51 a 65, 68 a 70, conforme a Septuaginta, também 67 e 71. Salmo de Davi. Percebe-se pelas observações complementares os seguintes subgrupos: 52 a 55, 56 a 60, 62 a 64, 65 a 67. Adendo, o Salmo 72 de Salomão, conferir Salmo 127 e primeiro livro dos Reis 5, 12. Tendo o epílogo do segundo livro, no versículo 20, findam as orações de Davi, filho de Jessé. Olhou aí? 72, 20. Não. Fui conta parte. Ah, então tá. Então, achou? 72 Isso aí, só para confirmar. E aí nós temos os salmos 73 a 83, que são os salmos de Asaf. E aqui a gente vai e pega esse bloco do saltério eloísta, que compõe o segundo livro e parte do terceiro livro. Agora, continuando aqui, adendo ao saltério eloísta, dando continuidade ao terceiro livro do Salmo, Salmo de número 84 a 87 dos coreitas, Salmo 86 de Davi, Salmo 88 também de Emã, o ex-raíta, Salmo 89 de Etan, o ex-raíta. Então a gente já vê aqui que a gente fecha o terceiro livro dos Salmos. Quarto livro, do Salmo 90 ao 106, com doxologia final no Salmo 106, verso 48. Comparar com 1 Crônicas 16, 36. Quinto livro, Salmo 107 a 150, com doxologia final no Salmo 150, verso 6. Entrando aqui no quarto livro, que é a partir do Salmo 90, nós temos a oração de Moisés, conferir com o Deuteronômio 32, nós temos o Salmo 93, 96 a 99, assim chamados Salmos de Entronização, que confere com o Salmo 47, Salmo 104 a 106, e parte agora do quinto livro, 111 a 117, onde nós temos o Salmo 46 a 150, deixa eu ver aqui, peraí, o Salmo 146 a 150, que são os salmos de aleluia, com o título ou fim, aleluia, louvai a Javé, concebido como resposta da comunidade. Assim chamado Halel, Salmo 113 a 118, recitado na Páscoa e por ocasião de outras festas. Temos aqui o Salmo 108 a 110, 138 a 145 de Davi. Temos o Salmo 120 a 134 como os cânticos de peregrinação ou graduais. Tem alguns que chamam cânticos de romaria. Isso, salmos isolados como o assim chamado Salmo da Lei, que é o Salmo 119, conferir com o Salmo 1 e com o Salmo 19. E aí nisso, tem até uma informação aqui que a tradução grega, ou seja, a Septuaginta, reúne por duas vezes dois salmos num só, com justa razão, o Salmo 9 e o Salmo 114, por equívoco, e desdobra dois outros salmos, o 116 e o 147,
Desta forma, varia a contagem na Septuaginta, em geral inferior em um número. Por isso que você vai ver a numeração de salmos na Bíblia Católica diferente do número de salmos na Bíblia Protestante. Por quê? Porque o Antigo Testamento protestante, ele se baseia no cânon judaico, ele se baseia na Bíblia hebraica. O cânon católico, o Antigo Testamento católico, se baseia na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento. Por isso que é diferente. Não é uma situação necessariamente de os católicos são isso, são aquilo, os católicos botaram mais livros. Não é isso, entende? O que acontece é que a Bíblia protestante, ela recorre ao Antigo Testamento judaico. Aquilo que os judeus não colocaram, os protestantes não colocam, entende? Agora, a Igreja Católica, ela apela para o Antigo Testamento grego, partindo do princípio que os primeiros cristãos usavam o Antigo Testamento grego, que era a tradução para o grego koiné, né, na época que eles estavam pregando pelos lugares, já que assim, quando eles escrevem em grego, certo? E aí eles escrevem em grego pegando informações do texto grego também para compartilhar. Não sei se deu para entender. E os protestantes recorrem ao Antigo Testamento raiz. O que veio do povo de Israel? Isso aqui. A Igreja Católica recorre ao Antigo Testamento que os cristãos usavam, que era o Antigo Testamento grego. Beleza? Foi? Então tá. Falei algo extra, não tinha a ver com o salmo direito, mas tá legal? Então, deixa eu fechar aqui.